A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos de volta sob a direção do programa Opção para a Vida. Inclusive, aproveitamos a oportunidade para agradecer ao pastor Antônio Júnior, nosso pastor auxiliar, que durante esses 15 dias esteve nos substituindo. Que Deus abençoe o nosso estimado amigo e pastor Antônio Júnior. Estamos outra vez nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 2 de fevereiro, e hoje celebra-se o Dia do Agente Fiscal. O programa Opção para a Vida nessa manhã estará trazendo dentro de instantes mais uma mensagem ministrada pelo pastor Antônio Júnior e também da letra à palavra. O reverendo Hernandes Dias Lopes estará falando sobre a dor do luto. O ano retrasado e ano passado e ainda este ano, nós continuamos perdendo muitas pessoas queridas, parentes, vizinhos, amigos, colegas de trabalho que foram infectados por essa doença, outros sofreram infarto e nós só temos que desejar aos familiares que perderam seus entes queridos as consolações do Espírito Santo, porque realmente perder alguém importante na vida da gente nos traz muitas dores, nos causam muitas dores. E somente o Espírito Santo de Deus, o Consolador, pode nos confortar e nos trazer consolação através da sua palavra. Portanto, nesse dia em que nós estamos reunidos mais uma vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida, nós gostaríamos de trazer uma oração por todas essas famílias. E depois você ficará com o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre a dor do luto. Pai, queremos nesse momento em que nós ainda estamos debaixo deste impacto de perdas de pessoas importantes, entes queridos que não mais estão entre nós porque partiram para a eternidade, que o Teu Espírito Santo, o Consolador, derrame uma bênção de conforto através da Tua palavra a esses familiares enlutados. Te pedimos que Tu continues a falar ao nosso coração ainda através desse programa. É o que eu te oro e te peço agradecido mais uma vez. Tudo isto com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Você vai ficar agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da letra à palavra, falando sobre a dor do luto. E em seguida, o pastor Antônio Júnior. A dor do luto é a dor mais profunda e mais doída que invade a nossa alma. Se não todos, a maioria de nós já passou por este vale escuro e profundo da dor do luto. Não é fácil você ver alguém que você ama sendo arrancado dos seus braços. Não é fácil você se despedir de alguém que você ama e devolvê-lo à terra, porque da terra foi formado. Talvez você que está me assistindo esteja aí vivendo esse drama. A saudade, a dor que aperta o peito, o sentimento de um vazio profundo de alguém que ocupou um espaço tão importante na sua vida e hoje não está mais entre nós. Mas eu quero dizer para você, que também já passei por isso por várias vezes na família, que há uma esperança, há um consolo
para esta hora do luto. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Tessalonicenses, disse para aqueles irmãos que eles não deviam viver como aqueles que não têm esperança. A esperança de que a morte não é o ponto final da vida. A convicção de que a morte foi vencida, porque Cristo arrancou o aguilhão da morte e matou a morte, ressuscitando dentre os mortos como primícias de todos aqueles que dormem. Nós cremos na ressurreição do corpo e nós cremos que quando Jesus voltar, na sua majestade e glória, nós teremos um corpo semelhante ao corpo da sua glória, um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, celestial, semelhante ao corpo da glória de Cristo. É possível ter as suas lágrimas enxugadas, é possível experimentar consolo na dor do luto. Irmãos, graças e paz, amém. Você vai abrir a sua Bíblia no texto de Malaquias, capítulo número 1, verso 6 até o verso de número 14. Malaquias, capítulo 1, verso 6. Amém. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros: ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador acaso, terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: que caseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível, terrível, entre as nações. Amém. Bondoso Deus, aplica de forma poderosa a Tua palavra e faz-nos entendê-la, para que possamos, Pai, definitivamente, mais uma vez, ser edificados. É assim que eu oro, agradecido no nome de Jesus. Amém.
Irmãos, o culto que agrada a Deus é o tema da série de exposição do texto de Malaquias. E hoje nós queríamos então falar com vocês sobre devoção e sinceridade para cultuar a Deus. Devoção e sinceridade para cultuar a Deus. Amém? Isso quer dizer que possivelmente, eu possa estar em um culto de maneira não sincera. Isso quer dizer que eu posso estar num culto em que não haja sinceridade. E aí nós vamos ver hoje aqui o que o profeta Malaquias então está revelando para o povo e para os sacerdotes em especial. Mas é preciso então nos lembrarmos que no começo do livro já verifica a informação de que a mensagem vem de Deus, o Senhor, dirigida ao povo, o Israel de Deus, por meio do profeta Malaquias, que quer dizer mensageiro de Deus. Malaquias então não trouxe uma palavra fácil. Por isso, em algumas traduções, aparece justamente a palavra sentença, que significa peso. Ou seja, é uma mensagem mesmo com essa conotação de peso. Algo a ser dito que pesava no povo. E essa mensagem não só era pesada para o povo, como também para o profeta. Era pesaroso para o pregador falar o que Deus queria que falasse. Ele até pensava, o pregador, em não querer agradar, ou querer agradar o povo, ter sua mensagem aceita como algo vantajoso na perspectiva humana. Porém, o que Deus tinha era algo que o povo precisava ouvir. Então o povo de Deus precisava ouvir a palavra pesada de Deus para se consertar. Israel era esse povo de Deus, a igreja de Deus no Antigo Testamento. Deus disse que tem amado a sua igreja. É isso que o profeta tinha revelado. E a ideia é que tudo aquilo que era preciso fazer para garantir cada um, tudo aquilo que era necessário acontecer, que o amor de Deus fosse revelado e mostrado a toda a igreja, isso foi feito por Deus. Deus tirou o povo do Egito, levou o povo para uma terra abençoada, firmou aquela nação naquele lugar, que até hoje então é motivo de disputa, levantou reis, profetas e sacerdotes para cuidar de cada um da igreja. Porém o povo teve a petulância de perguntar: em que o Senhor tem nos amado? É lastimável. É uma tragédia na vida dessa pessoa. Não conseguir ver, enxergar, notar, compreender todo o trabalho de Deus para que você estivesse na presença dele em culto. É uma tragédia, é uma lástima. Malaquias afirmou uma verdade de Deus. Ele ama a quem ele quer. E nós não temos o direito de discutir com Deus a sua preferência. É Deus quem decide amar e aborrecer a quem ele quer. Mas o cumprimento, ou melhor,
O questionamento do povo é algo, não é algo exclusivo daquela época. Na história, as pessoas procuram medir o amor de Deus pelo que têm, pelo que são e pelo que está passando na vida. As pessoas querem medir se Deus está com ele ou não pelas suas circunstâncias que ao seu modo sejam favoráveis. E isso é um engano, é um engodo, é uma mentira criada no coração de cada um. E verberada por Satanás. Deus está conosco porque nós o encontramos e Ele nos amou primeiro. Ele garantiu por meio de Cristo Jesus que eu e você pudesse vislumbrar este amor. Ele amou a sua igreja. Isso quer dizer que Ele amou a você que confessou Ele. Então jamais pergunte ou diga, por mais que você esteja passando por um momento difícil de doença, de desemprego, de fome e de nudez, aonde Deus tem nos amado. Ele te ama. Ele te ama porque Ele providenciou na eternidade que Cristo Jesus viesse, habitasse entre nós e fosse entregue naquele dia, naquela tarde, para morrer e verter o seu sangue por nossos pecados. Isso é o amor de Deus. E eu louvo a Ele em toda circunstância. Amém. Deus afirma, então, por intermédio do profeta Malaquias, que Ele escolheu um povo para ser seu, não por mérito de alguém, mas por graça. Sendo assim, Ele nos assegura a salvação eterna, mesmo que aqui neste mundo as dificuldades, as provas, privações e outras coisas que passamos nessa terra, sabemos que tudo isso é passageiro. E não se mede o amor de Deus pelas coisas difíceis ou fáceis. No final de tudo, vamos dizer, grande é o Senhor, como disse o profeta Malaquias. Mas o contexto, para entender o contexto da igreja naquela época, era que as coisas estavam realmente ruins. As promessas, parecia que o povo, ou as promessas para o povo, estavam não completadas e para alguns estavam demoradas. Eles estavam olhando para as circunstâncias e não para a palavra. Eles, assim como hoje, criam pelo fato do favor de Deus ser do jeito que eles queriam. Eles queriam um rei que dominasse tudo, que reconstruísse o templo maior, mais suntuoso, para que as nações vissem que eles tinham triunfado. Com isso, o culto na verdade, estava esquecido. Estava vazio, estava árido, porque o povo estava cultuando a Deus. Se Deus fizesse prosperar, se Deus fizesse com que eles triunfassem sobre as outras nações, então eles queriam cultuar a Deus de acordo com o seu coração. Então isso faz entender que eles estavam longe da palavra. Eles já haviam muito esquecido as promessas de Deus. Não havia mais fervor, nem vontade de fazer a obra na casa do Senhor. O povo estava apático, vazio de Deus. No nosso texto de hoje, Deus faz uma observação há muito constatada.
Lembremos que já se passaram mais de 100 anos desde o fim do cativeiro babilônico. O templo que existia naquele contexto era menor do que o de Salomão, e as promessas antes firmadas pelos profetas não estavam sendo vividas pelos contemporâneos de Malaquias. Havia uma insatisfação, e os sacerdotes estavam todos debaixo do cuidado, e deixando então se desleixar por aquilo que deveria ser a responsabilidade deles. Eles tinham então deixado o povo perecer sem instrução. Eles iam para o culto relaxados. Eles iam para o culto como uma obrigação. Então Deus pergunta para eles. Deus pergunta para os sacerdotes. Verso 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdote que desprezai o meu nome. Porém, o cinismo dos sacerdotes é latente, pois os mesmos perguntaram: em que desprezamos nós o teu nome? Por que eu usei a palavra cinismo? Porque eles sabiam que estavam errando. E eles sabiam quem Deus era, que estava perguntando para eles se eles estavam ou não honrando ou desprezando a Deus. Então, de forma cínica, eles olham para Deus e retrucam: aonde nós estamos desprezando? Deus sabia o que estava acontecendo, porém, o comodismo dos sacerdotes e o cinismo deles fez com que eles questionassem a Deus em cima da constatação de Deus sobre esse desleixo com o culto e com o povo. Porém, Deus não deixa os mesmos sem resposta e afirma o que estava acontecendo na igreja. Verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Olha qual era o pensamento do sacerdote. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Olha a situação dos pastores daquela época. Estavam desprezando as coisas santas, menosprezando o que era santo, sagrado. Verso 8, Deus continua dizendo: quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele alegrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Era expressamente proibido, segundo o Pentateuco, sacrifícios defeituosos. Era expressamente proibido, porque aquilo ali ofendia a Deus, maculava a santidade. Então Deus expressamente proibiu na lei. Deuteronômio, capítulo de número 15, verso de número 21. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. O homem tem a mania de pensar que Deus não sabe e não é responsável pelo aquilo que ele revelou. Deus tinha revelado que era expressamente proibido fazer isso. E o povo estava levando
sacrifícios defeituosos. E os sacerdotes lenientes estavam passando pano, como diz hoje. Não tem nada não, vai assim mesmo. Isso era a triste realidade dos pastores daquela época. Eles não supervisionavam o culto como deveria. Aceitavam qualquer coisa para serem oferecidas a Deus. Era como se a pessoa estivesse escalada para cantar num culto e a mesma desprezasse e não ensaiasse. E quando chega na hora do culto, diz aquela célebre frase: os irmãos me ajudam. Os irmãos me ajudam. Eu não ensaiei, mas é para o Senhor, Ele recebe. Não. O Senhor não recebe o rejeito, a preguiça, o desleixo. O Senhor não recebe. Você pode até cantar, você pode até estar com o coração voltado para isso. Você pode até compungir a igreja a fazer com que a igreja entre em contrição por causa da sua desorganização. Mas Deus não recebe. Queremos, nesses instantes finais do nosso programa, informar a toda a sociedade evangélica e todos os pais cujos filhos ainda não fizeram as suas matrículas. O Colégio Petrônio, em parceria com a Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, durante esse mês de fevereiro, está com uma promoção. Todos os pais, pastores, diáconos, presbíteros, professores de escola dominical que desejarem matricular os seus filhos no Colégio Petrônio, situado no populoso bairro da Liberdade, vocês terão um desconto especial, em parceria com a OMEB, de matricular o seu filho. Ainda há tempo, portanto, procure entrar em contato com o Colégio Petrônio e desfrute de um desconto especial em parceria com a OMEB. Nós queremos encerrar o nosso programa ainda ouvindo um grupo de jovens da nossa igreja, Canto Livre. E desejamos a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus. E Deus derrame as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre você e sobre toda a sua família. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Ó passageiro, passageiro, atenta bem pras coisas que eu vou contar. Eu vi um rio que sai do trono do Cordeiro. Vi um carneiro com um lobo a brincar. Ó passageiro deste mundo, passageiro, eu vi a glória do Senhor que te quer bem. Eu vi a noiva do meu Deus toda formosa. Eu vi descendo a nova Jerusalém. Agora vocês comigo. Jerusalém. Bora. Muito bem, o coral tá lindo. Ah, tá. Mais alto. Revestida de um brilho sem igual. Ó passageiro deste mundo, passageiro, dá-me tua mão, passa pro lado de cá.
pois esse mundo é passageiro, ele perece, e meu Jesus tem vida eterna pra te dar. Vocês, Jerusalém, a coisa mais linda do mundo, a tapetada toda divino cristal. Jerusalém, Jerusalém, tão revestida de um brilho sem igual. ó passageiro deste mundo, passageiro